nos ajudando. Meu Deus, nessa noite, os teus filhos aqui se reúnem, Pai querido, para que possamos prestar um culto de adoração a Ti. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que a presença do Teu Espírito Santo nesse lugar seja sentida, seja, Pai querido, gloriosa, Pai querido, na vida de cada um dos meus irmãos. Que eles possam sair daqui, Pai querido, melhor do que eles entraram. Que eles possam sair daqui, Pai querido, verdadeiramente, Pai querido, abençoado. Porque o Senhor diz que nos chamou para abençoar. Então, meu Deus, porque as bênçãos do Senhor é a razão para o qual nós continuamos ainda de pé, porque o Senhor tem nos guardado e protegido. E que o Senhor continue, Pai querido, com a Tua mão estendida sobre nós, para que possamos, Pai querido, alcançar o privilégio, Pai querido, das bênçãos que o Senhor nos prometeu. Uma delas é quando nós cultuamos ao Senhor. Uma delas é quando nós prestamos um culto de adoração ao Senhor. E nesse momento nós temos esse privilégio da bênção do Senhor de poder prestar um culto a Ti, Senhor. Receba esse culto, Pai querido, com todo o louvor do nosso coração, da nossa alma. Que o Senhor possa, Pai querido, ser glorificado nesse lugar. Meu Deus, ajuda os meus irmãos que estão aqui, aqueles, Pai querido, que não chegaram ainda, mas estão a caminho, que o Senhor traga em segurança, aqueles que nos acompanharão, Pai querido, pelo canal da internet, porque não podem estar aqui reunidos, Pai querido, conosco, na reunião dos santos, aonde o Senhor diz, Pai querido, que quando os santos se reúnem, ele tem um único privilégio de adorar ao Senhor. Por isso, Pai querido, que nessa noite o Senhor encontre, Pai querido, aqui, Pai querido, um povo que te adore, um povo que te exalta, um povo que glorifica o Teu santo nome. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê ordem aos Teus anjos, Pai querido, para nos guardar e proteger. Meu Deus, em nome de Jesus, desfaça toda obra, Pai querido, do diabo contra a vida dos meus irmãos e contra a igreja do Senhor. Por isso, Pai querido, eu creio na Tua palavra firme e verdadeira, que as portas do inferno não vai prevalecer contra a vida dos meus irmãos, porque é o Senhor que dá a última palavra. E eu creio, Pai querido, que nessa noite o Senhor será glorificado. Eu creio que nessa noite o Senhor será exaltado, porque enquanto nós estamos aqui, nós estamos exaltando ao Senhor. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos glorificando ao Senhor. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos buscando ao Senhor enquanto se pode achar. E nós sabemos, Pai querido, que muitos, Pai querido, têm perdido a chance de buscar ao Senhor. Muitos, Pai querido, têm perdido a chance, Pai querido, de louvar e engrandecer ao Senhor. Por isso, Pai querido, eu te louvo pela oportunidade que tenho de estar reunido com os meus irmãos nessa noite para engrandecer e louvar o Teu santo nome. Toma a vida de cada um e que o Senhor faz, Pai querido, com que os louvores que vão ser entoados, o Senhor, Pai querido, possa, Pai querido, falar ao coração dos meus irmãos. Pai querido, a palavra, Pai querido, que já está preparada, Pai querido, para ser ministrada ao coração, Pai querido, a alma, a mente, a vida dos meus irmãos, surja um efeito para o qual ela vai ser enviada na mente, para que eles possam pensar, Pai querido, e agir de uma forma diferente para exaltar ao Senhor. Por isso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, receba esse culto. Nós estamos aqui para te adorar, em nome de Jesus. Amém e amém. Chama o cooperador Luiz para dar continuidade na direção do culto e ler a palavra devocional. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir a Bíblia no Salmos 130. Salmos 130. Todos acharam? Amém? Das profundezas a Ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os Teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se Tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá?
mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas, pelo romper da manhã. Sim, do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque o Senhor há misericórdia, e nele há abundantemente redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Até aqui, amém? Está deixando esse salmo para os irmãos estarem meditando em suas casas, amém? Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Joel, capítulo de número 3, o versículo de número 14, né? 14 para carioca e 14 para paulista. Mas para Jesus, tanto um como o outro, vai falar a palavra revelada para você nesta noite. Amém? Deus tem uma palavra revelada para você. Joel, capítulo 14, capítulo 3, versículo 14. Amém? Irmãos, se você achou, diga amém. Se você não achou, é só olhar também para o reto projetor que você vai encontrar aqui à frente e você possa acompanhar a leitura. O versículo 14 diz assim, 3,14. Multidões, no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. A igreja possa ler comigo? Só o 14. Amém? Toda a igreja? Multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Vamos repetir mais uma vez? Multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Repita comigo, vale da decisão. Mais uma vez, no vale da decisão. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra, ela foi pronunciada, e o Senhor diz que ela é uma semente, para o qual está sendo lançada e enviada a mente, ao coração e à alma dos meus irmãos aqui presentes, e aquele que nos acompanha também pelo canal da internet. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, através do teu Espírito Santo, possa fazer o que lhe apraz. Por isso, Espírito Santo, eu lhe peço, revela-nos o oculto, nos dá, Pai, que dá luz da tua palavra, para que possamos sair daqui saciado, possamos sair daqui melhor do que entramos, Pai querido, porque a tua palavra diz que o Senhor abençoa, Pai querido, a nossa entrada e também a nossa saída. Por isso, papai, eu lhe peço que através do teu Espírito, Pai querido, essa palavra lançada, ela vá e produza o efeito para o qual ela está sendo falada neste lugar, e ao qual o Senhor já tem pronunciado no coração e na mente dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Se você concorda, diga amém. Se você concorda, dê uma salva de palmas para ele e diga glória a Deus, porque ele é o Senhor. Nós, irmãos, sabemos que Jesus é o Senhor. Você decidiu servir ao Senhor, amém? Se assenta glorificando a Deus. Se assenta glorificando a Deus. Irmãos, nós sabemos que há uma certa preocupação de Deus com as suas decisões. Uma certa preocupação de Deus com aquilo que você tem decidido. E as escolhas, muitas vezes as pessoas fazem uma confusão quando ela decide e pensa que está escolhendo, e quando ela escolhe pensa que tomou uma decisão. São coisas bem diferentes. E é por isso que esse texto de Joel, meus amados irmãos, eu quero dizer para você, foi falado diante de um povo, de uma multidão que estava passando por muitas dificuldades. Mas o povo que escolheu, o povo escolheu entrar no vale. O povo escolheu, irmãos, entrar por um caminho que tivesse que agora tomar uma decisão.
E é por isso que a Bíblia, irmãos, ela nos ensina a ser decidido. Amém? Amém. Irmãos, estão entendendo? Amém? Amém. Tem alguém decidido aqui? Diga amém. Amém. Agora, o que você está decidido? É uma pergunta. Quem está decidido ver Jesus aqui, diga amém. Amém. Irmãos, você estando decidido, é diferente de você escolher. Amém? A decisão, ela é a convicção determinada da sua atitude chegar ao alvo. Isto é decisão. Escolhas, irmãos. Escolhas são atos determinados por fatores que são pessoais, interno, e fatores externos. Quem é aqui que nunca passou por uma escolha que, porém, mais tarde, teve que se arrepender? Escolhas. Eu passei um vídeo aqui uma vez, ao qual tinha uma cena que dizia, escolhas, check. Quem é que lembra desse vídeo aqui? Escolhas. Escolhas. Então, irmão, você tem que decidir, todo dia na sua vida. Tudo que você vai fazer, você tem que decidir. Tudo você tem que decidir. Amém? Amém? Tudo na tua vida você tem que decidir, irmãos. Não faça escolhas. Vamos. O telefone tocou. Só um minutinho. Alô? Eu vou ter que decidir. Glória a Deus! Eu quero ouvir a glória de Deus! Glória a Deus! Meu Deus! O que é isso, hein? É forte. Eu poderia ter decidido não escutar o telefone, né, irmãos? Quebrou meu telefone. Irmãos, desculpa aí. Assim é a tua vida. Irmãos, eu decidi pregar a palavra de Deus. Eu decidi escolher o Senhor. Mas muitas vezes, as pessoas escolhem, irmãos, tomarem atitudes erradas, no momento errado. E é por isso que acontecem muitas coisas na vida das pessoas. É por isso que esse texto, ao qual nós estamos lendo, multidões e multidões, que está no vale da decisão. Todo dia você tem que decidir como que você vai andar, como que você vai servir ao Senhor. Todo dia você deve decidir como que você deve progredir diante de Deus. Não deixe ser levado pelas suas escolhas, irmãos. Porque as suas escolhas poderão lhe provocar atitudes que vão ser reprovadas. Atitudes que vão ser inaceitáveis. É por isso, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo ao qual o Evangelho está sempre no vale da decisão, onde homens e mulheres não decidem verdadeiramente honrar o Senhor. Eles escolhem, e quando há uma situação, eles mudam. Eu hoje cheguei aqui para pregar a palavra de Deus, e eu creio que eu vou pregar a palavra de Deus. É por isso que eu estou aqui, irmãos. Dê uma salva de palmas para aqui hoje, porque isso já estava no cronograma. Amém? Irmãos, assim é a tua vida. Escolhas. Escolhas. O telefone toca na hora que Deus está falando com você, e você decide atender.
é aí que você perde o foco da sua decisão. Quantas vezes Deus está falando com você, através da palavra de Deus, e você escolhe ir para o parque, passear, você escolhe fazer outras coisas. Irmãos, escolha meditar na palavra de Deus de dia e de noite, porque ela será para você um alimento verdadeiro. Todo dia nós entramos num vale, irmãos, e você está nesse vale, todo dia, e você tem que decidir sair dele, mas uma atitude correta, uma atitude, irmãos, que te levará, com certeza, a ser abençoado. Quantas vezes situações na tua vida que te frustra e você escolhe o caminho errado da sua vida? Quantas vezes atitudes, irmãos, que você decide, mas movido pelas escolhas de outras pessoas. Outras pessoas lhe conduzem, irmãos, a escolhas que não é aquilo que você decidiu porque alguém decidiu por você. Então é necessário, se você quer ver a face adorada de Jesus, se você quer ver como Ele é, decida vir morrer. Decida morrer, irmãos, para Ele. Porque a Bíblia, ela é bem clara quando Jesus, irmãos, Ele decidiu honrar o Pai. Quando, irmãos, nós vamos aqui entender uma coisa bem simples. Por que que Joel teve que escrever essas palavras? Multidões e multidões. Aonde que essa multidão está, irmãos? Estão num vale da perdição, num vale da negação, num vale aonde não se encontram, irmãos, pessoas que estão desequilibradas emocionalmente, porque não decidiram viver o fruto do Espírito de Deus. Por que não conseguiram viver, irmãos? Porque escolhem entrar por outros caminhos. E é por isso que a Bíblia nos fala, irmãos, no livro de Gênesis, a partir do capítulo 1. E eu quero que você entenda o que Deus está falando com você. Quando Deus formou o homem e a mulher, Deus colocou do teu espírito em cada um de nós, irmãos. E nós estamos vivendo um tempo de indecisões. Mas você, nessa noite, vai sair das suas indecisões. Vai decidir morrer pelaquilo que você acredita. Você deve morrer pelaquilo que você crê, irmãos. Porque nós entendemos uma coisa. Se você crê, você está disposto a ir até o fim. Por isso que decisão não é escolha. Decisão não é escolha, irmãos. Escolha, você vai sempre ser movido por situações. Vamos entender o que Deus fez. Ele decidiu te criar. Ele decidiu, antes que você nascesse, Deus decidiu te fazer, te criar, irmão, te formar. No livro de Isaías, capítulo 45, a Bíblia diz assim, que Deus, Ele termina antes de começar. Deus termina antes que Ele comece. Antes que você nascesse, Deus já tinha terminado a obra em você. Vocês não entenderam? Vou repetir. Antes que você nascesse, Deus já tinha terminado a obra em você. Irmãos, Deus já tinha projetado. É por isso que no livro de Apocalipse está escrito o livro da sua vida. Ele já está todo escrito, ele não vai ser mais escrito, ele já está escrito. A única coisa que você precisa é decidir ler o livro da tua vida. Irmãos, nós temos muitos homens que escrevem livros, best-sellers. Lemos muitos livros, mas pouco lê o livro da sua vida. Poucas pessoas lê o livro da sua vida. Irmãos, tem muitos livros de autoajuda. Livros, irmãos, de informática, que é na grossura de uma Bíblia. Livros, irmãos, de filosofia. Livros, irmãos, de teologia também. Vários livros, irmãos, de ciência contemporânea. Você conhece todas as coisas que lhe ajudam. Mas você deve conhecer o livro da tua existência. E como que se conhece o livro da tua existência?
é quando você pega a Bíblia e começa a ler. E você vai vendo o que acontece. Porque quando Deus formou o homem e a mulher, Ele colocou aonde? No jardim. Deus colocou o homem e a mulher no jardim para quê? Que vivesse bem, irmãos. Para que multiplicasse, tivesse domínio sobre a terra. Na quarta-feira eu fiz uma pergunta aqui e eu vou fazer de novo. Vou abrir aqui um parênteses. Não tem ninguém aqui que tem medo, amém? 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 Não, mano, não tem medo mais não, né, mano? Não tem mais medo não. Porque o medo, irmão, só entrou no mundo depois do pecado. E Jesus veio pagar o seu pecado. Jesus te justificou na cruz do Calvário. Irmãos, nós tem crente que tem medo de encontrar com a sua realidade, quer deixar esse mundo, quer, irmãos, contemplar Jesus. Tem pessoas, irmãos, que têm medo de barata. De barata, meu Deus. Como que alguém vai ter medo de barata? Se o Paulo estiver me vendo, cuidado aí, tá, Paulo? É porque ele não vê, então por isso estou falando ele. Irmãos, como que as pessoas podem ter medo de inseto, enquanto Deus, quando Ele decidiu te formar, Ele falou assim: eu estou dando ao homem, eu estou dando à mulher domínio. Domínio, irmãos, é capacidade que vem de Deus. Mas quando o homem pecou, irmãos, o domínio dele passou para quem? Passou por um... Ai, meu Deus, é barata. Irmãos, como que pode? Um inseto pequeno. Um inseto pequenininho. Você olha, uma aranha. Ai, meu Deus, uma aranha. Ah, sim, nós temos que ter cuidado. Cuidado não é ter medo. Não confunda cuidado com medo, irmãos. Não confunda. Então, quando Deus te deu essa capacidade, foi para que você decidisse ser servo do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que quando Adão peca, ele teve que tomar uma decisão de ser servo do Senhor plenamente. Mas sabe o que aconteceu? Ele escolheu ouvir a tua mulher. Irmãos, Adão decidiu ouvir a tua mulher. Aqui, como homem, mulher, irmãos, tem pessoas que ouvem o marido, que é um frouxo. E tem homens que ouvem a mulher, que é uma debilitada. Irmãos? Debilitada. Não, você não vai servir a Deus, não. Você não. Escolhe deixar Deus por homem. Escolhe deixar Deus pela mulher. Até parece que minha mulher vai me salvar quando eu estiver lá. E se tiver uma aranha no meio, irmãos, eu tenho certeza que ela não vai mesmo me salvar. Aí eu tenho certeza que ela não vai me salvar mesmo. Vai falar tchau, tchau. Irmãos, decisões é você ter atitude de firmeza no alvo que você quer chegar. Onde você quer chegar, isso é decisão. Eu estou decidido a servir a Deus, irmãos. Você tem que estar decidido a servir a Deus, independente do que possa acontecer. Porque Adão, irmãos, ele escolheu ouvir a tua mulher e comeu do fruto ao qual Deus tinha falado com Adão. Adão, do dia que você comer, você vai me desobedecer. E quem desobedece a Deus, irmãos, só tem uma coisa: ele é expulso do jardim do Éden, ele é expulso da presença de Deus. Mas Deus é tão bom que ele decidiu ter intimidade contigo. Irmãos, Deus é tão bom que ele decidiu não te abandonar. E é por isso que o homem peca. E Deus fala assim: tem que dar um jeito. Deus sabe a tua fraqueza. Deus conhece a tua debilidade. E é por isso que ele conhecendo, ele escolheu, irmão, dar para você o escape. Ele escolheu dar para você uma chance. Porque a decisão dele era matar-nos. A decisão dele, irmãos, era aniquilar a raça humana. Por quê? Por causa do pecado. Por causa da maldade do homem.
E é por isso que existe uma multidão que está sempre no vale da decisão. E decide, irmãos, diante das escolhas. Decidem mal, escolhem mal. E vivem uma vida frustrada, uma vida decepcionada, uma vida, irmãos, de altos e baixos na presença de Deus. Você não pode viver mais assim. Você não pode, irmãos. Essa igreja não pode viver mais assim. Você de casa não pode mais viver assim. Toma uma decisão correta na tua vida. Irmãos, e toda escolha errada, ela traz um rastro de desgraça na família, na sociedade e num povo, numa nação. Adão escolheu ouvir a tua mulher. Depois que, irmãos, quis transferir culpa. Quem escolhe errado é sempre assim. Quem escolhe, irmãos, o que não deveria ter escolhido, vai sempre transferir culpa para alguém. E detalhe, transfere logo para aquele que não pode colocar os pés na terra. Quem é que nunca ouviu uma frase? Deus lhe pague. Ele escolheu que Deus vai pagar a conta que Deus não fez, irmãos. Muitas pessoas falam, Deus lhe pague. Se colocasse a conta que Deus já tem, tantas pessoas escolhem colocar na conta de Deus. Irmãos, seria grande. Seria muito grande. E o que acontece? Adão, quando foi cobrado, ele falou, não, mas foi a culpa é sua. A decisão de me dar a mulher foi sua, não foi minha. Foi tu que decidiu me dar a mulher. Aí pronto. Eu escolhi porque ela estava comendo, estava gostoso, comi. Ai, que delícia. Aí vem a sentença, é expulso do jardim. Aí o que acontece? Vai agora Caim e Abel apresentar a oferta ao Senhor. Caim, irmãos, escolheu apresentar a oferta para Deus. Eu vou dar uma oferta para Deus. E ele escolhe o melhor. Quem escolheu dar o melhor para Deus aqui? Você escolheu mesmo dar o melhor para Deus? Sua vida é de Jesus mesmo? Tudo que você tem é de Jesus? Irmãos, nós falamos muito isso, mas na hora do pega para capar, na hora do vamos ver, nós vamos escolher. Vamos escolher o que vamos dar para Deus, vamos escolher o que vamos fazer para Deus, vamos escolher as melhores posições, vamos escolher os melhores cargos, vamos escolher as melhores coisas. Eu vou abrir um parênteses. Irmãos, eu estava trabalhando na fábrica, tá? Presta bem atenção, Deus está falando contigo. Irmãos, Deus não precisa de muita coisa para falar. Uma vírgula dele, ele fala muito para mim e para você. Estava na fábrica trabalhando. O que aconteceu? Eu trabalho tem um povo cristão e tem um povo islâmico. E o que aconteceu? O povo islâmico, eles vão pegar a peça, e o que eles fazem? Eles escolhem as peças mais limpas, que é mais rápido de fazer. O irmão foi lá e falou assim, não, mas não pode ser. Eu falei, realmente, se trabalhamos em equipe, não há escolha. E aqui nós estamos em equipe, amém? Nós estamos aqui, irmãos, nós não podemos esquecer, as pessoas esquecem, que decidimos fazer parte do corpo de Cristo. E eu estou falando, irmãos, não só para essa igreja, eu estou falando porque está sendo filmado. Tem, irmãos, pessoas que eles esquecem que fazem parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é feito de muitos membros. Não existe igreja melhor, não existe crente melhor. Existe homens e mulheres que fazem parte do corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. E quem está ligado ao cabeça é perfeito, é bom. É melhor, irmãos. Fora disso, quem tá fora do corpo está debilitado. E existe, irmão, um conceito errado. Tão errado que começa do púlpito. Começa dos que ensinam errado. A minha igreja é melhor. A minha igreja não é melhor. A sua igreja não é melhor. O que é melhor é a igreja de Cristo. Nós fazemos parte, nós temos que ter cuidado para que, fazendo parte do corpo de Cristo, não venhamos ser debilitados. Não podemos, irmãos, como foi cantado, ser paralítico na fé. Não podemos. A fé, ela não é movida a circunstância, a fé é movida a decisão. É isso que você tem que entender. Aí o irmão
Não, mas eu falei, não, trabalha tudo em equipe. Aí ele foi lá, trocou a peça. Botou a peça ruim e tirou a peça boa. Aí eu falei assim, antes, quando ele voltou, não, eu falei, não se preocupa não, é que eles são de Ismael e nós somos de Isaac. Aí ele, não, mas nós somos todos irmãos. Ué, que incoerência. Eu falei, eles são de Ismael e nós somos de Isaac. E são irmãos do mesmo pai, filho de Abraão. Se ele falou, não, mas nós somos todos irmãos. Ué, então por que foi trocar a peça? Porque a Bíblia não diz que eu tenho que amar o meu irmão como a mim? Então ele não deveria ter trocado a peça. Questão de lógica. Mas ele escolheu, movido por uma situação, tomar uma atitude dessa. Mas quando eu falei, o que deu a entender? Ah, não, eles são irmãos. São irmãos. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo o que Deus está ministrando através da minha boca ao seu coração e ao seu entendimento? Multidões e multidões estão no vale da decisão. Por que no vale da decisão? Quando Caim vai apresentar a sua oferta e Abel, a oferta de Abel foi aceita, porque ele decidiu honrar o Senhor acima de qualquer coisa. Caim também decidiu, irmãos, mas ele não escolheu o melhor. Ele não escolheu, irmãos, servir ao Senhor, decidir de honrar o Senhor realmente como deveria. E nós sabemos que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele conhece e sabe todas as coisas, amém? Por isso que no Salmo 139 está escrito o quê? Ele sabe todas as palavras que antes mesmo que elas chegassem na minha boca, pois ele assim a conhece, os seus pensamentos. No livro de Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 8 até o versículo 15, irmãos, nós vamos ver que Isaías ele fala assim, os meus pensamentos, Deus falando, os pensamentos de Deus é maior do que os seus pensamentos. Por isso que os nossos pensamentos, irmãos, são sempre frustrados, porque não entendemos o pensamento de Deus. Mas quando entendemos o pensamento de Deus, nós fazemos um alinhamento com o pensamento de Deus, então esse pensamento de Deus passa a ser nosso. Quem quer ter o pensamento de Deus aqui? Quem quer ter o pensamento de Deus aqui, diga amém. Amém. A única hora que eu não queria ouvir amém. Se você ainda deseja, significa que você não tem. E a palavra de Deus diz no livro de João, capítulo 1, versículo 12, quando você entende que o verbo se fez carne, veio habitar entre nós, e se fez luz no meio da multidão que estava à sombra da morte, e nós entregamos a nossa vida para Ele, nós nos tornamos o quê? Feitos filhos de Deus. Então recebemos a luz, irmãos. Isso nós recebemos a luz, então nós vamos receber o quê? Os pensamentos de Deus. Mas para isso, o que deve acontecer? Decida meditar na palavra. Decida ler a Bíblia. Irmão, vocês vão ouvir muito eu falar isso. Decida ler a Bíblia. Não arrume desculpa para mim, irmão. Ah, não vou deixar escapar, não. Estou cansado. Estou trabalhando demais. Ah, tem muito problema. Isso é escolha sua. Você não decidiu ler a Bíblia. Então decida ler a Bíblia. Decida conhecer o livro da tua história. Ah, mas eu já... Irmão, você tem que ler a Bíblia. Ah, mas eu já li. E daí? Eu já li e continuo lendo. E cada vez que eu leio, eu descubro que a minha vida e a sua também, tem muito que melhorar, irmãos. Tem muito que se preparar ainda, porque o dia do Senhor está perto. Quem é que sabe o dia do Senhor aqui? Ninguém. Ninguém sabe o dia do Senhor. E é por isso que Deus, irmãos, chega para Caim e fala assim, decida fazer o que é correto. Decida me honrar. Decida realmente entender o propósito para o qual eu deixei você nascer na terra. Decida entender o que eu quero através de você. Decida verdadeiramente. Por quê? Se você não decidir, tem uma frase, eu vou repetir, e vocês vão ouvir ela muitas vezes, para que vocês se despertem. O diabo está à porta das suas escolhas. Todas as vezes que você for escolher, o diabo estará à porta. Quem é o diabo? O pai da mentira, o pai do engano.
Então ele vai, irmãos, criar situações para que você escolha mal, escolha errado, escolha aquilo que desagrada a Deus. E com certeza, porém mais tarde, vai desagradar você também. Irmãos, Caim ouve Deus falando com ele: decida fazer o que é correto, decida, porque o mal está aí, à porta, e se você não decidir, ele vai te dominar. Irmãos, não precisa levantar a mão não. Quem é aqui que nunca passou pela sua mente um pensamento ruim? Todos que estão aqui dentro já passou. Um pensamento mau. Irmãos, até as crianças. A única diferença das crianças, para mim e para você, que os pensamentos mal vêm, ela pode até executar, depois cai no mar do esquecimento, nem lembra mais. A diferença nossa, que o mal vem e ele se aloja. E se você alimentá-lo, é o caos da existência de qualquer raça humana. É o caos da existência do ser humano, é esta. Porque o mal chega, mas se ele acha lugar, ele vai trabalhar. E foi isso que aconteceu com Caim, irmãos. Deus falou: olha, o mal está à porta, cabe você dominar. E se você não dominar, o que vai acontecer? Irmãos, pensar coisas erradas a respeito de pessoas erradas. Irmãos, o que eu já ouvi falar a meu respeito? Eu fico pensando, falei: Deus, graças a Deus por isso. Porque você tem que saber quem você é. Se você não souber quem você é, você vai ser levado pelaquilo que você ouve. Você vai ser levado pelaquilo que você escuta, pelaquilo que as pessoas falam a teu respeito. Então você tem que saber quem você é. Você é filho de Deus. Amém? E se nós somos filhos de Deus, nós temos um único Pai. E o Pai sabe todas as coisas. E o Pai corrige a quem Ele ama. Irmãos, muitas vezes Deus está te corrigindo e você não está percebendo, porque Ele te ama. É por isso que nós precisamos entender que o dia do Senhor está perto, e Ele está nos avisando: olha, o meu dia está chegando, a sua hora está chegando, o seu dia está acabando, se prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. Mas não, em vez de se preparar, o que faz? Vai matar o irmão, chama o irmão para a festa. Então o que Caim faz? Chama Abel. Abel, vamos lá em casa lá, que tem lá um bolo gostoso que eu preparei para você com arsênio. Irmãos, eu já contei isso aqui uma vez, o Espírito Santo está me trazendo a memória. Quem lembra aqui da mãe que tentou matar o filho porque aceitou Jesus, que eu contei aqui? Irmão, não lembro? Assim é. O filho aceita Jesus, a mãe macumbeira, daquela bem braba, o filho chegou e falou: mãe, aceita Jesus. E o diabo diz para ela: escolha matar o teu filho, porque agora ele não serve mais para nós, ele tem um outro Deus. A mãe prepara um bolo que o filho gosta, e o filho vai para o culto abençoado como este. O filho vai para o culto abençoado como este. Irmão, não estou entendendo. O filho vai para um culto abençoado como este. Porque as bênçãos do Senhor não dependem da multidão nem do pastor, depende do Espírito de Deus que está nesse lugar. É disso que depende, irmãos. O culto é abençoado não é por causa da retórica ser boa, por causa da ministração ser boa, por causa da pregação ser boa, porque a igreja está cheia, a igreja está vazia. Não é a multidão, é pela presença do Espírito de Deus, irmãos. É por isso que o culto é abençoado. É por isso que as pessoas entram na igreja, irmãos, e saem abençoadas. É por isso que as pessoas entram tristes e saem alegres. Pastor, o senhor falou besteira aí, pastor. Eu já entrei por essa porta aqui e saí pior do que eu. Poxa, deu vontade de chegar, dar ali um capefe no irmão ali, porque eu decidi ir para o culto e chegou lá, situação, eu escolhi, mas eu estava dentro da casa do Senhor, por isso que eu não fiz. Irmãos, irmãos, vamos viver a realidade. Porque parece que nós vamos à igreja e parece que nós queremos ouvir uma história de fantoche.
Eu estou falando para você de decisões, e nós estamos falando da verdade que você vive, e daquilo que Deus, irmãos, sabe por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia me fala bem claramente, que a vida na terra é tão real como no céu, e no céu é como na terra. Não há diferença, por isso que Deus, quando falou, irmãos, seja feita a tua vontade, Pai. Aonde? Na terra e no céu, irmãos. Então, o que nós estamos vivendo aqui, é o que espiritualmente nós estamos vivendo no céu. Porque é para lá que nós vamos. Quando chegar o tempo, não se apresse. Fica tranquilo. Viva o que Deus te deu para viver. Mas viva decidido honrar o Senhor. Viva decidido glorificar o Senhor. Viva decidido, irmãos. Independente das escolhas que as pessoas vão lhe condicionar. Porque esse jovem decidiu. E ele vai para o culto. E o que acontece? O pastor lança a palavra. E ele recebeu. Nenhuma maldição, praga nenhuma chegarás à tua tenda, pois ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Irmãos, o pastor prega uma palavra dessa, quem não recebe, irmãos, sai pela porta, o diabo, pum, dá logo uma rasteira, vem pensamento ruim, chega em casa, fica estressado, chega em casa, irmão, vem pensamentos que nem sequer foram falados na igreja, vem pensamentos, irmãos, que é do diabo, pensamentos, irmãos, que é do cão. Só os pensamentos, a atitude é nossa. Os pensamentos é do cão, é errado, e a atitude é nossa. Aí começa. Pai, irmãos, rapaz chega em casa e a mãe, é hoje. Meu filho, fiz um bolo gostoso para você. Ah, é, mãe? Pai, te dou graça, porque minha mãe fez o bolo que eu gosto. Abençoa. Pum. E come, e come, e come, e come. Mãe, está muito gostoso. Irmãos, e o veneno que ela colocou é morte certa. E ele está comendo. E a mãe está ali, tá bom, meu filho, tá bom. 30 minutos. Já era para surgir efeito. 1 hora. Já era para estar estribuchando no chão. 1h30, já era para estar morto, e ela olha o garoto, e o garoto ali muito feliz, porque a palavra lançada, ela surge efeito, para aqueles que recebem. Eu estou falando para você uma palavra da verdade, irmãos, e você está num vale da decisão, você tem que decidir todo dia. Irmãos, o que acontece? Daqui a pouco o garoto vê a mãe chorando, aos pés dele, meu filho, o que foi, mãe? Eu quero conhecer esse Deus que você falou, eu quero saber quem é esse Deus. Por que, mãe? O que foi? O que aconteceu? Meu filho, eu coloquei veneno no seu bolo para te matar, porque a pomba gira, o Satanás mandou eu colocar, mas você ainda está vivo. Irmãos, decisão pode levar uma multidão a se arrepender e conhecer Jesus. É você que tem que decidir, irmãos. É você que tem que estar decidido a honrar a Deus todo o tempo. Essa igreja, para crescer, você tem que estar decidido. Honrar primeiramente o seu Deus e fazer a obra que Ele mandou você fazer nesse lugar. Então você vai ver, irmãos, a transformação acontecendo primeiro no seu pastor, depois em você. É porque você tem que orar primeiro para mim. Irmão, decida orar para mim, porque a tentação vem para mim. Hoje eu tive que decidir 3 vezes. Eu decidi escolher o Senhor. Eu decidi, irmão, mas eu tive que escolher. Eu escolhi, vou por esse caminho, não vou não. Esse caminho, não vou escolher esse caminho. Esse caminho é bom, vai. Não vou escolher esse caminho. Eu estou decidido a servir ao Senhor. Eu estou decidido a morrer pelo Senhor. Irmãos, a sua vida não vale nada se você não decidir viver o evangelho da verdade. Porque a Bíblia diz, se você entregar sua vida ao evangelho, você não morre, você vive. Você tem vida. E assim aconteceu com o garoto, ele teve vida, não morreu. E a sua mãe se converteu, irmãos. Essa é a grande diferença. Então, quando você decidir servir ao Senhor, a tua vida será transformada. A tua casa será transformada. A tua família será transformada. E se a tua família for transformada, não tem problema não. O importante é que você seja. Irmãos. Se meus filhos decidirem abandonar a Cristo, problema deles. Escolha deles. Sabe por quê? Porque eu decidi ensinar para eles o caminho. Eu decidi mostrar para eles a luz. Agora a escolha é deles.
A escolha é sua. Agora, a decisão também. Se você decidir honrar o Senhor, as suas escolhas serão de acordo com a vontade de Deus. Por isso que no livro de Provérbios, capítulo 16, diz que muitos são os pensamentos dos homens para aquilo que ele decide fazer, mas o Senhor vai sondar e esquadriar o pensamento. Porque há caminhos que parecem bom ao homem, mas quando chega ao final, é de morte, irmãos. Morte não é a morte literal. Morte é você viver eternamente sem Cristo. Morte é você, irmãos, vir na igreja, você estar participando do culto, você ler a Bíblia, você, irmãos, ter muitos amigos, ter dinheiro, ter fama, ter tudo, e morrer e não conhecer Jesus, irmãos. Eu ia falar disso, né? Cristo em inglês. Irmãos, a melhor coisa que você tem que fazer é valer a pena você sair da tua casa e vir ao culto. A melhor coisa que você tem que fazer, irmãos, é valer a pena você aproveitar o máximo daquilo que Deus te deu de vida e procurar honrá-lo, procurar glorificá-lo, procurar, irmãos, decidir em todo o tempo. Esse caminho honra a Deus, esse caminho glorifica a Deus, esse caminho exalta a Deus, esse caminho vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Porque, irmãos, se você levar pelas escolhas, o mundo está assim. Irmãos, quantos homens, irmãos, eu fico abismado, um garoto, um jovem, eu vi participar do grupo de louvor, irmãos, ele compartilhou uma cena de dois jovens que fazem uma coisa de novela, se beijando, e teve um que falou, nossa, eu fico louco quando vejo esse homem. Irmãos, Deus criou macho e fêmea. E ele, eu fico também. Subia no altar, louvava a Deus. Ele escolheu tomar outra vida. Ele escolheu, irmãos. Deus não vai proibir você de nada. Deus não te proíbe de você pecar. Deus não te proíbe, irmão, de você fazer qualquer coisa. Mas Ele sempre fala, olha, a escolha vai ter consequência. A escolha vai ter consequência. Mas se você decidir voltar para mim, eu vou fazer com que, irmãos, o livro de Joel fala isso. Se você decidir voltar para mim, é isso que Deus fala, lá no capítulo 2. Eu vou repreender aquilo que eu enviei sobre a tua vida. Porque fala que Deus, irmãos, que enviou. Aí ele fala, gafanhoto cortador, gafanhoto imigrador, gafanhoto, irmão, devastador e o devorador. São 4 tipos de gafanhoto. 4 situações que nós passamos pela vida. E eu quero dizer a primeira. Aliás, eu só vou falar 3, porque o tempo não nos deixa. Eu quero dizer aqui, quando você decide servir a Deus, primeira coisa, você vai decidir honrar Ele, independente das escolhas erradas que você já fez, o que possa fazer. Porque há um caminho de volta. O caminho de volta se chama arrependimento. Mateus 4, versículo 16 e 17. Porque Jesus diz, é chegado a vós o reino de Deus. Então se arrependa. Se arrepender, irmãos, não é simplesmente pelo ato de você pecar. É o ato de você mudar a sua ideia. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 12, o apóstolo Paulo diz, transforma a sua maneira de viver segundo a forma que você pensa. Porque como você pensa, assim você é. Mas se você começar a ter os pensamentos de Deus, então você vai começar a provar qual é a perfeita, agradável vontade de Deus. Amém? Quem quer provar a perfeita vontade agradável de Deus aqui? Então você, a primeira coisa que tem que fazer, tem que mudar a tua ideia. Mudar a sua forma de pensar. Porque se você continuar pensando do jeito que você está pensando, irmão, eu vou lhe dizer uma coisa. Você está no meio das multidões que está no vale. E o dia do Senhor está perto. Você não sabe qual é o dia do Senhor. E você vai andar nesse vale de decisão todo o tempo. Irmãos, o que acontece? Quando Joel, ele fala que vai repreender isso, e vai devolver os anos
que o gafanhoto, devorador, cortador e migrador fez na tua vida, ele vai multiplicar. Sabe o que acontece? Lembre-se da primeira tentação de Jesus quando ele sai do deserto. Qual é a primeira tentação que Jesus sofre, irmãos? Fome. Mas vamos entender aqui. Jesus estava decidido a ir aonde? Aonde Jesus estava decidido a ir, irmãos? Fala alto, irmã. Jesus estava decidido a ir à cruz. E quem está decidido a ir à cruz, ele não vai pelas suas escolhas. E é por isso que Jesus estava ali, irmão, levado pelo Espírito ao deserto, como está escrito no livro de Mateus, no capítulo 4, como está escrito no livro de Lucas, no capítulo 3 e no capítulo 4 também. Nós vamos entender, irmãos, que quando Jesus, ele é levado, por quê? Por escolha. Ele não escolheu ir para o deserto, não, irmãos. Porque a Bíblia diz que o Espírito o levou ao deserto. Não foi ele que foi ao deserto. Assim está escrito na palavra. Então, quantas situações que você é tomada ou tomado pelas escolhas. Irmãos, vocês já repararam que sob pressão e opressão, você diz sim onde deveria dizer não? Sob pressão e opressão, você deveria dizer não e você diz sim? Ou ao contrário? Por quê? Porque você é levado a escolher aquilo que você não teve tempo de meditar, raciocinar e praticar aquilo que você ouviu e entendeu. Jesus foi levado. Chegou ao deserto, o que aconteceu? Ele teve que agora que escolher. Você é filho de Deus? Eis uma pergunta. Você é filho de Deus? Amém. Vou fazer de novo a pergunta. Vocês são filhos de Deus? Amém. Então por que vocês passam tão dificuldade? Hã? Por que vocês passam tanta dificuldade? Escolhas. Escolhas, irmãos. As suas dificuldades são em cima das suas escolhas. Os seus problemas são em cima das suas escolhas. Você escolheu, então vem o caos. Mas se você está decidido como Jesus, ele não vai ser levado pela situação. Porque você só responde mal a alguém se você escolher decidir responder mal. Você só vai pelo caminho mal se você escolher. Mas se você está decidido a saber o que Deus quer que você faça, você não vai andar pelo caminho errado. Pronto, e acabou. Irmão, Jesus estava decidido a ir à cruz. Ele não foi levado pelas escolhas. E o diabo perguntou, você é filho de Deus mesmo? Então vai, quero ver você transformar essa pedra em pão. Ele foi simples e claro. Ele falou, olha, eu estou decidido a viver pela palavra. Eu estou decidido a viver pelo aquilo que eu creio, a palavra. Porque nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus, irmão. Então, se você decidir viver pela palavra, a sua história, a sua vida muda. A primeira coisa que vai acontecer em você, irmãos, é uma transformação de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Porque o Espírito de Deus, ele começa a transformar de dentro para fora. Irmãos, tirando tudo aquilo, porque quando nós, como está escrito no livro de João, capítulo 15, nós fomos enxertados a oliveira verdadeira. Você decidiu ser enxertado em Jesus, amém? Você decidiu ser ligado em Jesus, amém? E quem está ligado em Jesus, irmãos, as pessoas olham as folhas, mas esquece da seiva que está da vida, que está correndo na árvore e que está transmitindo para as folhagens. Ninguém vê como que uma árvore se alimenta. Ninguém vê como que você se alimenta diante de Deus. Então, se você decidir viver pela palavra, sabe o que vai acontecer? Irmãos, os seus frutos começarão a ser vistosos. Os seus frutos começarão a mostrar-se. E um fruto onde todo mundo vai querer pegar, irmãos. Sabe o que eu quero dizer? Você sabe por que muitas pessoas que estão lá fora não querem Jesus? Sabe por que muitas pessoas que estão lá fora abandonam Cristo? Por causa dos frutos podres que estão
em alguns galhos que estão ligados na videira. E esses frutos podres, irmãos, é de pastor, é de irmão, é de bispo, é de apóstolo, é de reverendo, é de sacerdote. Frutos podres de uma sociedade hipócrita. Que aí, os mais fracos olham e desistem. Escolhem não servir o Deus que pode salvar. Escolhem não servir o Deus que pode transformar a vida. Porque aonde deveria ter a transformação, não está havendo. Então, irmãos, as pessoas precisam decidir viver bem. Eu decidi viver bem. Irmãos, eu estou numa paz, graças a Deus. E olha, se for pela situação que eu estou vivendo, irmãos, a situação que eu estou vivendo, Jesus, que maravilha. Sabe por quê? Porque não me tirou a minha paz. Isso que é interessante. Irmãos, não tirou a minha paz e nem vai tirar, porque eu decidi servir ao Senhor. Você tem que ter essa paz que o Espírito Santo te dá. Mas pastor, você não tem problema? Irmãos, problema não vou nem começar a falar, porque senão vocês começam a chorar. Aí vocês vão começar a se lamentar. Aí eu falo assim, não, e como é que eu vou lá na igreja que o pastor está cheio de problema também? Irmão, mas eu quero dizer para você que eu tenho paz e quero dar paz para você. Tem problema? Tem. Mas eu estou em paz, você também tem que ter paz. Porque a minha Bíblia, a sua, diz a mesma coisa. Ela não diz o contrário, não. Que o Rei da Paz, o Rei da Glória chegou. Então, se o Rei da Paz chegou, irmãos, não há situação que não venha passar, não há problema que não venha terminar, irmãos. Não há situação difícil que não vai acabar. É isso que você tem que confiar. É isso que você tem que crer. E decidir viver o melhor de Deus. Viva o melhor de Deus, irmãos. Jesus decidiu ir à cruz. E o que ele faz? Ele chega para o diabo e fala assim, eu não vou transformar essa pedra em pão, não. Eu vou ver da palavra. Eu vou confiar. Vou confiar. Então tá bom. Então quero ver mesmo que você está com Deus mesmo. Quero ver se você está decidido a ir à cruz. Está vendo todo esse reino aqui? Tudo isso. Você vê carros bonitos passando, né? O tempo está meio gostoso para estar debaixo de uma cama, principalmente para quem está cansado, querendo dormir, né, Jeconia? Né? Nem prestou atenção, né? Eu falei, para quem está cansado, querendo dormir, nós vamos estar aí agora na cama, dormindo, né, quentinho. Irmãos, é verdade. Isso é a nossa realidade. Aí o que acontece? Escolha. Escolha, irmão. Você pode escolher vir cultuar a Deus ou ficar em casa. Todo dia você vai escolher. Agora, a decisão, irmãos, é diferente. A decisão é diferente. A escolha pelo cansaço, irmãos, o diabo ofereceu para Jesus o melhor. Falou, olha, você pode ficar em casa. Você pode ficar numa boa, fica tranquilo. Fica tranquilo. Olha, eu vou dar para você o melhor. Olha, está vendo isso aqui? Tudo é meu, eu te dou. A única coisa que você tem que fazer é o quê? Me sirva. Se curve diante de mim. Se curve. Irmãos, Jesus falou o quê? Satanás, para trás de mim. Irmãos, porque Satanás é assim. Ele ofereceu aquilo que a carne deseja. Quando está cansado, quem não quer descansar? Irmãos, cheguei ontem da fábrica, fiquei o dia todo com a marreta na mão, batendo, de 1 quilo. Mais de 20 mil batidas. Irmão, mais de 20 mil batidas com a marreta de 1 quilo. No final da noite, eu estava assim. Aí, sabe, eu estou decidido, irmãos, nós mudarmos dia 29 lá. Cheguei lá no Salão Novo, tinha que fazer um coisa. Aí vai eu pegar uma marreta mais pesada ainda, irmão. Para quê? Tirar lá o negócio lá para fazer, ficar bonito. Irmão, ficar bonitinho para você cultuar a Deus. Estou fazendo para você cultuar a Deus. Cheguei lá, mano, bati. Aí eu falei, meu Deus. Eu falei assim, eu sou louco ou eu realmente amo o Senhor mesmo? Porque eu podia estar em casa.
na minha cama, dormindo, tranquilo, estava cansado, mas eu estou decidido. Então não é a escolha do meu cansaço que vai fazer com que eu mude a minha decisão. Então você tem que ser assim, irmãos, porque vai ser um benefício maior para você. Eu estou falando para você. O benefício é seu, não é meu, é seu benefício. Decida fazer o melhor para Deus, irmãos, mesmo que isso lhe custe alguma coisa. Porque se você, irmãos, se você decidir, você vai ver qual é o resultado final. Jesus, irmãos, ele passa pela tentação. Eu só mudei a ordem. E agora? Terceira tentação. Tu és filho de Deus? Porque está escrito. Ele usou a palavra, irmãos. Está escrito na palavra. Salmo 91 ele usou. O diabo, irmãos, conhece Bíblia. O diabo conhece Bíblia. E crente que tem o privilégio de ser, irmãos, julgador, juiz, como diz no livro de Apocalipse. Não sabeis vós que os santos hão de julgar os anjos que caíram, irmãos, os demônios. Imagina um ser humano frágil julgar um ser espiritual, um demônio. E é por isso que quando o demônio entra, nós expulsamos, ele vai embora, ele tem que obedecer. O nome de Jesus tem poder. É, irmãos. Então, irmãos, o que ele faz? Ele pega e fala, está escrito que se você lançar-se daqui para baixo, vai viver na vida que você está vivendo. Vai viver na vida do jeito que você está vivendo. Vai andando no caminho que você está andando. Vai andando no caminho que você está andando, que você está se dando muito bem. Era isso que o diabo estava falando. Faça isso porque o Senhor disse que vai te guardar de todo mal. Ele vai te proteger por onde você andar. Não se preocupe. Não queira conhecer a palavra, não queira participar de culto, não queira orar, não queira evangelizar, não queira fazer nada disso não. O Senhor é contigo, porque você já aceitou Jesus. Você já tem Jesus na tua vida. Fica tranquilo. Foi isso que o diabo, irmãos, fez com Jesus. Não está escrito na palavra que aquele que tem fé, ele é guardado pelo Senhor? Irmãos, sabe o que Jesus respondeu? Quando Satanás, o diabo, disse para ele, lança daqui para baixo, não tente o Senhor teu Deus. Irmãos, não entenderam. Não tente o Senhor teu Deus. Porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus de justiça. Ele julga sem parcialidade. O mesmo peso de julgamento que está para quem prega, está para quem ouve. Amém, igreja? Amém, foi tão fraquinho. O mesmo peso do julgamento está para quem prega e para quem ouve. Amém, igreja? Amém. E você de casa também. Peso para você também. Irmãos, nós precisamos entender isso. As pessoas querem tentar a Deus e Deus não se deixa ser tentado pelo mal. Mas nós, irmãos, somos conduzidos pelo mal e depois queremos, irmãos, não sofrer consequência. Mas se você decidir honrar o Senhor, eu tenho certeza de uma coisa, o diabo vai se afastar de você. Eu vou dizer uma coisa, vou repetir de novo. Se você decidir servir ao Senhor, o diabo vai se afastar de você. Porque toda vez que ele vier, ele vai falar assim, lá vem o homem da luz. Porque nele tem Jesus. É, irmão, toda vez que ele vier, lá vem o homem da luz. Porque nele tem Jesus. Irmãos, porque quem está em Jesus, ele tem luz, irmãos, luz da palavra, luz da verdade, ele não anda mais em trevas, porque ele diz, eu sou, irmãos, o príncipe da luz, pois eu sou a estrela da manhã. É Jesus que é a estrela da manhã, irmãos. E por que o diabo consegue ainda enganar muitas mentes, muitos corações? Porque estão em trevas, irmãos. São escolhas erradas. Mas decida servir ao Senhor, decida honrar a Ele, de todo o seu entendimento, todo o teu coração. Irmãos, Jesus, o que ele faz? Ele já, eu já vou crucificar Jesus já lá, tá, irmão? Porque o tempo não me deixa. E você também vai crucificar Jesus. Porque a crucificação de Jesus, você estava lá. A crucificação de Jesus, você estava lá. Quando ele estava recebendo a coroa, você estava lá. Quando ele estava recebendo o cravo, você estava lá.
Ah, mas eu não vivi 2000 anos, pastor. Como é que eu estava lá? Porque ele morreu pelo meu e seu pecado. Então, irmãos, ele nos libertou do pecado. Ele nos libertou da condenação eterna. Mas sabe o que ele fez? Ele sobe no Monte das Oliveiras, em Mateus capítulo 24. Irmãos, começa a orar. Pai, eu estou decidido a ir à cruz. Mas se possível, me dá outra escolha. Mas eu não quero escolher o que eu quero. Eu quero escolher o que o Senhor quer que eu escolha. Irmãos, ele falou, não faça a minha, mas faça a tua vontade, Pai. Será que nós possamos repetir essas palavras? Será que nós podemos dizer isso? Pai, que não faça a minha, mas faça a tua vontade. Eu quero escolher o que o Senhor escolher para mim, pois eu estou decidido a ir até o fim. Irmãos, e o que Jesus faz? Ele vai e se entrega. Se entrega. Por mim e por você. Ele vai, irmãos, ele podia. Muito bem, quando ele estava perto de Pôncio Pilatos, e perguntou para ele. Falou, Pôncio Pilatos disse para ele, olha, tu não sabes que eu tenho autoridade para soltar e matar? E ele fala, nenhuma autoridade foi lhe dada, se não foi do meu Pai. Irmãos, pessoas que escolhem ser desobediente a Deus, ser desobediente ao pastor, ser desobediente, irmãos, à obra que foi chamado. E o que acontece? Vai pagar o preço. Jesus não sabia, irmão. Ele falou, olha, nenhuma autoridade foi lhe dada que não viesse do meu Pai, mas eu decidi dar a minha vida por você. Irmão, isso aí era um glória a Deus bem alto agora para Jesus, hein? Porque Jesus decidiu dar a vida dele por você. Jesus decidiu dar a vida dele, irmão, por você, para te salvar, para fazer com que você seja feliz numa terra aonde, irmãos, há tantas coisas que nos levam, irmãos, a sofrimento. Mas nenhum sofrimento que você passe se compara com o sofrimento que Cristo passou no seu lugar. Irmãos, o que vai acontecer? Quando ele fala isso, ele decide ser espancado. E ele chega lá, na cruz do Calvário, e ele disse uma palavra. Ele olha para cima. O primeiro eclipse que aconteceu, e a ciência diz que aconteceu algum tempo agora. O primeiro eclipse total que aconteceu, quando o sol escurece. A luz, irmãos, das 3 horas da tarde, quando o sol escurece, fica tudo escuro. Quem anda na escuridão, irmãos, não consegue ver. Quem anda, irmãos, em indecisões, não consegue ver a luz. Quem anda, irmãos, por caminhos aonde não sabe onde vai chegar, não conhece Jesus. Mas se nós decidirmos o que Jesus decidiu, ele disse, Eli, Eli, sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, Jesus naquele momento ele fala assim, de todas as minhas decisões, não vai ser essa escolha que eu vou tomar, porque eu não vou descer daqui, até que eu ressuscite. Irmãos, naquele momento o véu se rasga. Quando o véu se rasga, o que acontece? A sua liberdade chegou. Irmãos, vocês não entenderam. Quando o véu se rasga, a sua liberdade chegou. Porque Deus escolheu te resgatar novamente. Deus escolheu trazer você novamente para Ele. Deus escolheu, irmãos, dar o libertador, o segundo Adão, que obedeceu, que não escolheu, não fez escolhas erradas na sua vida em nenhum tempo. Em Jesus, irmãos, as escolhas são corretas. Em Jesus não há, irmãos, indecisões. São escolhas precisas, porque Jesus ressuscitou, irmãos. Isso é um glória a Deus, um salve de palmas para Ele, porque Ele merece, irmão. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou para você. Ele escolheu, irmãos, ressuscitar por você. Para quê? Para você seja feliz. Para que você viva feliz, irmãos.
Aproveite cada segundo da tua vida. E viva bem com Jesus. Viva bem com Deus. Viva bem com o Espírito Santo de Deus, irmãos. Viva bem com Ele. Para que você ande, irmãos, com a paz que eu estou em minhas adversidades que eu vivo. Porque essa paz, ela não é minha exclusiva. Ela é sua. Amém? E você quer saber quando que você tem paz? Você quer saber se você realmente tem paz? É quando você... isso aqui foi uma encenação, mas se fosse verdade. Se fosse numa outra situação. Imagina, existe uma lei, não sei, vou até verificar se no Japão ela acontece. Se acontecer, irmãos, se prepare. Se prepare. No Brasil existe uma lei, tá? Para me terminar. Se você estiver conversando com alguém, sentado em qualquer lugar, você pega o seu celular e começa, e a pessoa conversando com você, se ela pega o seu celular e quebra, não acontece nada. A única coisa que vai acontecer é você ficar com o celular quebrado e ficar chateado com o cara que quebrou. E ele não precisa nem pagar, e nem vai preso. É lei. É uma lei. Por falta de atenção. Sabia? Uma lei. Se existe uma lei humana a esse respeito, e a lei de Deus? Quando Deus está falando contigo, quando Deus está falando contigo, irmãos, até mesmo no seu trabalho, o Espírito Santo ele não escolhe hora para falar com você. Ele fala quando quer. Ele fala com você trabalhando, com você dormindo, com você andando, com você irmão, pensando, com você em qualquer lugar. Ele quer falar com você. Aí você tem que, opa, quer falar comigo? Então para. Faça como Maria. Para tudo. Jesus chegou. Jesus chegou, então todos os pensamentos saem. E a única coisa que você quer ouvir é Jesus falar com você. Acabou. Atenção máxima para Jesus. Jesus, ele se revela através da palavra. Jesus se revela para você através da palavra. Essa palavra é para você ver Jesus. Ver o que Jesus fez por você. E agora, você vai escolher não mais viver a vida que você está vivendo. Porque decidido você já foi de ver Jesus. Mas escolhas no meio do caminho é que são diferentes. As escolhas são diferentes. Então, eu convido você a ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Eu não vou chamar. Porque todos aqui são crentes, todos aqui são cheios do Espírito de Deus. Mas eu quero lhe convidar a tomar uma decisão de orar junto comigo. E você sabe que a sua vida precisa melhorar. Você sabe disso. Você sabe qual área que você é fraco. Você sabe qual área que você tem fraqueza. E você sabe que essa área você precisa tomar uma decisão. Não mais escolha, é decisão. Não ser vencido mais por esta fraqueza. Tem pessoas que têm fraqueza de raiva, fraqueza de prostituição, fraqueza, irmãos, de intolerância, não tolera. Fraqueza, irmãos, de irritabilidade. Fraqueza, irmãos, de necessidades alheia. E o diabo sabe da sua fraqueza. Sabe, irmãos. O diabo sabe, por isso que ele trabalha nessa fraqueza. Por isso que ele cria situações para você, justamente onde você é fraco. Mas se você decidir, hoje, pode, irmãos, eu sei a minha fraqueza. Você sabe a sua fraqueza. Porque o homem que serve a Deus não conhece a sua fraqueza, ele precisa se converter de novo. E a mulher também. Irmãos. Porque Jesus veio te dar uma armadura. E a armadura é para te proteger. Primeira coisa, na sua fraqueza, pega o escudo da sua fé. Se a sua fé é pouca, não tem problema. Eu te passo um pouquinho da minha. Irmãos, porque a fé ela se transmite, porque é dom de fé. Diz no livro de Coríntios, dom de fé.
Então, o dom que Deus me deu, você pode receber. E seja forte na sua fraqueza. Decida. Amém? Amém, igreja? Amém. Quem está decidido, levanta a sua mão. Então decida, hoje. E não chega lá fora, deixe ser levado pelas escolhas. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Está aqui essa igreja. Está aqui esse povo que o Senhor trouxe nessa noite para ouvir a Tua palavra. Decisões, Pai querido, são que todos nós precisamos tomar todo dia. Eles vão sair daqui, vão para os lares deles, vão deitar, vão dormir, vão levantar e vão decidir, Pai querido. Eles vão decidir como que eles vão acordar amanhã, o que eles vão fazer amanhã, mas as escolhas da vida, Pai querido, é que vai ser levada, Pai querido, em cima das suas decisões. Meu Deus, que eles possam lembrar, e eles, Pai querido, como multidões e multidões, nós estamos no meio das multidões, Pai querido, mas temos certeza de uma coisa, porque o Senhor diz que muitos são muito chamados, mas poucos serão escolhidos, e que eles decidam, Pai querido, verdadeiramente, ser escolhido no Senhor, que eles decidam, Pai querido, todo dia, Pai querido, não deixar ser levado pelas escolhas erradas da vida, Pai querido, que a circunstância, Pai querido, nos proporciona, Pai querido, que a circunstância, Pai querido, vem nos fazer, Pai querido, fazer escolhas erradas. Por isso, Pai, eu rogo ao Senhor, através do Espírito Santo de Deus, que essa mensagem, como é uma palavra pura e verdadeira do seu trono, que possa fazer no efeito, Pai querido, para o qual ela foi enviada no coração e na alma dos meus irmãos, para que quando, Pai querido, vier, Pai querido, a debilidade das tentações da vida, Pai querido, que são muitas, eles possam lembrar que eles decidiram servir ao Senhor, mesmo que isso lhe custe, Pai querido, a própria vida. Mesmo que lhe custe, Pai querido, perder mulher, perder marido, perder filho, perder emprego, perder dinheiro, perder roupa, perder tudo, Pai querido, mas que eles decidam, Pai querido, como o apóstolo Paulo decidiu: combati o bom combate, guardei a carreira e vivi pela fé. Irmãos, a fé é aquilo que te leva a você prosperar, pois a fé te leva você a alcançar os lugares mais altos pela decisão que você toma. E eu creio que você vai tomar a decisão correta. Eu creio que você vai sair daqui hoje com a sua vida mudada, com a sua vida transformada. Você vai sair daqui decidido a louvar ao Senhor, decidido a honrar ao Senhor, decidido a glorificar ao Senhor, decidido a ganhar alma para o Senhor, decidido fazer com que o nome do Senhor seja conhecido. Não como tem sido conhecido nos últimos dias, pelas frustrações, mas sim pelas decisões corretas de tudo que nós fizermos. Louve e glorifique a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a tua vida. Você de casa que está nos acompanhando, que Deus te abençoe, que você decida também honrar ao teu Deus, que você decida também servir ao único Deus verdadeiro, pois a Ele e por Ele nós existimos, pois Ele decidiu morrer na cruz do Calvário para ressuscitar por nós. E Ele disse que Ele está decidido, pois a escolha dEle foi para aqueles que permanecerem até o fim, receberão a coroa da justiça, a coroa da glória e a coroa da vida, e terão direito à árvore da vida na eternidade. Que Deus te abençoe, você de casa, que Deus te abençoe você também, e dê uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece. Eu volto para o dirigente novamente. Amém. Antes de voltar para o dirigente, o irmão Wilson vem aqui à frente. Irmão Wilson é um companheiro, fica de frente para o pessoal, fazendo favor. Irmão Wilson é um companheiro que eu conheço há muito tempo, e